A nossa pergunta é sobre as decisões que bloquearam as contas nas redes sociais, decisões do ministro Alexandre de Moraes. Então, você concorda com essa remoção de perfis nas redes sociais? Olha só que é uma pergunta complicada, né? O ministro determinou isso, essa retirada das contas. É claro que aqui na pergunta a gente não está explicando por quê, né? Mas são por publicações consideradas, né, ofensa, fora de contexto, fake news, principalmente fake news. E aí o Alexandre de Moraes, que não é de hoje, ele já é relator, né, de uma ação de fake news, mandou bloquear tudo. Pois é, então aí fique à vontade para participar conosco e dar a sua opinião. E é sobre isso que a gente já começa o programa, a gente já tem matéria sobre isso, sobre essas decisões que são unilaterais, bloqueando as contas nas redes sociais. Vamos lá? Pode rodar aí então, diretor, já começamos aí a 1000. O grande problema é que muitas vezes não dá para saber qual foi ali a previsão que o usuário infringiu, e muitas vezes também esta previsão é extremamente ampla, vale dizer subjetiva, caberia as mais variadas interpretações, deixando então a plataforma muito confortável para fazer banimentos sem muita explicação. É esse ponto que deve ser sim objeto de debate e que pode sim em alguns momentos ser interpretado o banimento como censura ou de fato como uma ação muito rigorosa por parte da plataforma de uma postagem que de fato não infringe os termos de uso. Muito bem. Meus amigos que nos acompanham, opinião minha, não é censura quando é mentira. Quando é mentira, quando é para induzir as pessoas ao erro. Hoje de manhã aconteceu em Porto Alegre um fato, vocês devem ter visto aí nas redes sociais, bolsonaristas comemorando a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei quem é mais imbecil, se foi quem publicou isso ou quem comemorou isso. É difícil da gente analisar e avaliar quem é o mais idiota. Mas, enfim, eu acho que tem que haver um controle rigoroso, sim, entendeu? Mentira tem que ser... Mentira a gente não aceita nem dentro de casa. Concordo. Você ensina os seus filhos. Eu ensino os meus netos, os meus adultos já sabem o que eu penso. Os meus netos que estão pequenininhos, eu digo, não minta. A verdade sempre, entendeu? Mesmo que não seja aquilo que você gostaria que fosse, mas a verdade sempre. E aí a gente está vendo isso aí em redes sociais, enfim. Hoje de manhã essa cena foi bizarra. Foi bizarro. A notícia da prisão do ministro Alexandre de Moraes. Apareceu um idiota para publicar isso, achando que ia causar efeito, e aí encontrou uma meia dúzia de imbecil que acreditou nisso e realmente causou efeito. Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo. A sua opinião sobre essa questão dos bloqueios aí nas contas das redes sociais. Boa noite, Cícero. Boa noite a essa bancada, que hoje é composta pelo Herbert Lins, o Arnaldo Buiú e o Zezinho. Você que está em casa, nos prestigiando com a sua audiência, meu muito boa noite. Cícero, eu vejo por outro ângulo. Eu acho que qualquer tipo de censura, ela é totalmente contrária a um Estado democrático de direito. A gente tem percebido aí que está existindo uma censura por parte do Judiciário. Aliás, eu não vou nem falar do Judiciário, porque o STF, o TSE, eles não representam o Judiciário. Temos muitos juízes aí sérios que atuam de forma de acordo com a lei e não fogem das 4 linhas da Constituição, como fala o Bolsonaro. Então, eu estou tratando especificamente da nossa Suprema Corte e do TSE, que também é composto, é formado tem os membros do STF. Os mesmos ministros do STF também são do TSE. Então, o que eu vejo é que a gente está vivendo um estado de exceção. O que antes era velado, hoje a gente está vendo cada vez mais escancarado. Quando a gente percebe, você vê figuras importantíssimas. A gente teve aí uma decisão recente do ex-candidato à vice-presidência da República, da Soraya Tronic. Foi proibido, foi tirado do ar as publicações dele pelo simples fato de ele estar manifestando a sua opinião nas redes sociais, colocando
dando uma opinião em relação à lisura e à transparência das eleições. Então, hoje, a gente está vivendo uma situação em que questionar, você já é criminalizado por questionar. Inúmeras contas de empresários, de políticos, político sendo preso por ter falado, contas sendo suspensas, bloqueio de contas por ordem do Alexandre de Moraes. Então, ultimamente, a gente tem visto uma única pessoa da Suprema Corte, uma única pessoa que tem sido destaque. Parece que hoje o Alexandre de Moraes ele manda mais do que os demais ministros do STF. Então, eu não sei o que acontece. Por que esse cara está sempre calando a voz daqueles que tentam se expressar de acordo com a Constituição? Porque na hora que o Cícero, por exemplo, colocou que não, é mentira, tudo bem, mas se apurar, antes de você apurar a veracidade dos fatos e você já acessar, já calar, isso é uma censura. E a censura, ela não faz parte da nossa democracia. A censura, ela é uma das características de um regime ditatorial. E aí é tudo que a gente não quer viver na atual conjuntura do nosso país. Muito bem, Ricardo, eu respeito a sua opinião, mas eu não falei isso. E são duas coisas distintas. Opinião é uma coisa, mentira é outra. Por isso que eu falei que em relação à mentira eu sou favorável. Mentira. Mas o que a gente está vendo é pessoas sendo caladas só por estar questionando. E questionar não é inventar mentira. Quando você questiona a lisura, por exemplo, de uma eleição, e por que está se questionando? Por que você está vendo essas pessoas nas ruas? O que eles estão questionando? É o resultado? Eu já falei aqui no programa que eu não questiono o resultado. Eu acredito que o resultado condiz com a realidade. Mas o que eles estão questionando, a grande maioria está questionando, foi o processo, foi a atuação, a forma como ocorreu essas eleições, uma coisa completamente atípica daquilo que a gente espera. Isso é totalmente válido, mas eu volto a dizer sobre o que eu falei. A questão da mentira e você falou de opinião, são duas coisas distintas. Eu, durante a pandemia, me mandaram 3 notícias, entre aspas, ou 3 informações, entre aspas, matando 3 pessoas, não vou citar os nomes aqui, né, durante a pandemia, 3 pessoas que estavam vivas. Né, se eu não tivesse checado, eu teria divulgado, né, uma mentira, e olha só, uma mentira que afeta, que desestabiliza uma família, desestabiliza pessoas. Então, concordo contigo, tem que se checar, tem que ver. Agora, sobre o processo eleitoral, claro, é outra coisa, é outra situação. Né? Eu não concordo, eu discordo, eu acho que tem que ver essa situação dos votos, será que votou, se não votou, se teve... Ok, é válido, isso é do jogo, é justo. Né? Eu acho que esse tipo de contestação é válido. O que eu volto a dizer, mentira, não concordo, sou contra. Arnaldo Lourenço, boa noite, a sua opinião sobre esse tema. Bom, boa noite a todos os telespectadores, você que nos dá o prazer, né, de elevar a audiência do News 5.1. Boa noite, Ricardo, boa noite, Zezinho, boa noite, Cícero, boa noite, Everton. O irmão do Ricardo, que está aqui conosco, nos assistindo, dando o prazer da sua presença. Toda a técnica... Hoje ele vai mandar a mensagem ao vivo, né? Não vai precisar ele mandar ao vivo mesmo, ele já dá um grito. Ele já pode mandar logo do... Arnaldo, troca de microfone com o Herbert, por favor. Aí, vamos lá. Pronto. Então, eu tô... Agora passou as eleições, né, gente? Então, eu tô naquela de... paz e amor, o país tem que seguir em frente, muito preocupado com as lágrimas dos perdedores, com medo de dar uma enchente avassaladora no Brasil e matar todo mundo afogado, porque eu nunca vi tanta choradeira, pelo amor de Deus. Enxugue seus olhos, adquira os lenços que o Zezinho, que disse que comprou uns lenços para a gente tapar nossas lágrimas, mas eu acho que ele não vai vender mais, ele deve estar usando. Buiu, tu ganhou essa camisa do Zezinho? Também. É bem a linha Zezinho. Então, o Zezinho veste muito bem e ele sempre nos presenteia com umas camisas muito legais. É por isso que o Buiu... Inclusive, eu estou com um presente, viu? Também? Vou aproveitar o embalo. Tá vendo? Olha, estou com o presente do meu chefe. O Zezinho está fazendo a rema mais bonita. Né, Zezinho? Então, mas com relação à questão de bloqueio de contas e tudo mais, hoje nós temos, nesse momento
tão delicada do país, nós temos que pensar muito aquilo que vai falar. E interessante, as pessoas são tão encegueiradas com isso, que eu vou contar 2 fatos aqui que aconteceu hoje, e é real, está na rede social. Diz que o Exército Brasileiro tinha contratado um expert em informática, né, um camarada expert em informática, cibernética e tudo mais, e ele aventou que há sim a possibilidade de que as urnas pudessem ser fraudadas. Aí bota embaixo, assim diz o técnico conceituado, não sei o que, japonês, né? Aí usando a zeta lá, que é Seu Kumiyama, é o nome dele. E o outro foi o seguinte, o Vitor Belfort, isso quem compartilhou foi Bolsonaro, e jogou na linha, todo mundo compartilhando, depois foi ver o nome do japonês, ligou, não tem nada a ver. E o Vitor Belfort também compartilhou hoje nas redes sociais, Ricardo, que um general Benjamin Arrola, com 2 S, né? Benjamin Arrola, tinha dado 24 horas para o Alexandre de Moraes apresentar um questionamento que falava sobre a ONU. Veja só a que ponto nós chegamos. Virou patifaria. Então, se nós, nesse momento de muita tensão, nesse momento que está ensejando, inclusive, violência física, nesse momento do cerceamento do direito de ir e vir, se não tiver realmente uma pessoa para dosar aquilo que vem para dentro do seu visual, do seu campo visual, através do seu computador ou do seu telefone, realmente pode causar um problema maior de convulsão nacional, porque está todo mundo com o nervo à flor da pele, sem o poder de discernimento daquilo que vem a ser a verdade e a mentira, como diz o Cício. E lá na frente nós vamos falar, nós vamos falar sobre a mentira, não quero queimar o cartucho aqui, para depois falar sobre mentira. Muito bem, Zezinho Santos, boa noite, seu comentário sobre esse tema aí. Boa noite a todos, boa noite você. Já fui apresentado aqui pelo nobre apresentador Cícero Moura, muito inteligente, dizendo que eu sou comentarista de direita. Não tenho um político de estimação, não sou Buiú, que adorava, idolatrava Moro, depois ele disse que Moro foi infiel, traiu, e ele já mudou. Não tem. Você ficaria com a mulher infiel? Não, eu sei, você foi traído. Só se o cara for corno, eu não sou corno político. Eu quero dizer aqui que eu não tenho um lado. Meu lado. Mas eu não sou corno político. Rapaz, Herbert, para de travar o debate. O tempo todo você trava o debate. Então, o que nós temos que debater aqui não é direita, não é de esquerda. É o momento que o Estado brasileiro está vivendo. Depois das eleições, nós sabemos que o país está dividido. Isso é fato. O que nós devemos semear é o amor. Acreditamos que as urnas elas são 100% seguras. Para mim, elas são invioláveis. Pronto. Para deixar claro aqui para Cícero, que tem o viés da esquerda e que rotula as pessoas, mas eu respeito. É a opinião dele. E no campo da opinião que nós estamos, e que é um fato, hoje as pessoas, no Estado Democrático de Direito, as pessoas são livres. Mas quando há sem critério, derrubando perfis, eu sou contra a mentira, eu sou contra a fake news. A Câmara teve uma oportunidade de dar esse projeto com prioridade e ela não deu, por causa de 8 votos, e estamos aí vivendo essas 2 máquinas de fake news. Não adianta dizer, olha, Buiú, Herbert, espalha fake news todos os dias. Todos os dias. Eu? Raramente, raramente. Eu vejo. Eu não. Então tá bom. Então quando você mandar seus fakes, eu vou dizer, Buiú, isso é fake. A partir de hoje eu vou fazer isso. Por então, favor, máquinas me censure, por favor. Não. E a censura que a gente está vendo aí, que quem acompanha meus comentários, sabe quanto eu já elogiei o ministro Alexandre de Moraes pela coragem, pelas atitudes, mas ele está passando dos limites. Ele está, na verdade, decretando uma censura. E isso é ruim. É um dia, então, derrubar perfis, isso não existe. Tem que ter leis que regulamentem. Agora,
Ultrapassou o limite, tem as leis para se apurar. Se apura, processa. Agora, pegar e derrubar perfis sem critério é algo que é para agradar pessoas que têm um lado. E eu já falei, o meu lado é o povo brasileiro. Eu não tenho um político de estimação, não tenho lado, não declarei voto, não preciso. E eu falei para Buiú, um chora e eu vou ganhar dinheiro com lenço. Não chorei em nenhum momento. Eu quero vender para aqueles que perderam. Mas você queria vender para nós. Você falou que ia vender para a gente. Falei. Não Sim, foi? mas era brincadeira, a gente fala. Não, claro, eu estou falando. Lenço. Agora, dizer que não está tendo uma censura no Brasil, aí só cego e só pessoas que não vê o Brasil da ótica que eu estou vendo. Mas respeito aqueles que defendem aqueles que eles acreditam.